O que nos é mais importante? O método pelo qual eu alcanço as coisas ou o princípio pelo qual eu fiz? Qual é o desejo do nosso coração ao fazer qualquer coisa que fazemos? E principalmente, qual o desejo do coração de Deus ao nos fazer? Toda a criação exalta ao majestoso Rei. Tu és sempre bom, tu és sempre bom, meu Senhor. Nunca haverá tempo em que não haja mais canções. Tu és sempre bom, tu és sempre bom, eu sei. Sua vontade boa e agradável, seu reino jamais terá fim. Seus cabelos brancos como a neve, todos te amam. Céus e terra te adoram, e anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, cantam santo, santo ao Rei. E anjos ao redor do trono, anjos ao redor, canto santo, santo é o Rei. E nós queremos ver os seus olhos como chamas, e nós queremos ver os seus olhos como chamas, e age nosso interior, que queima o nosso coração.
de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o princípio de todas as coisas. Nós falamos sobre começar uma série, e nada melhor do que começar uma série do começo. Então eu gostaria que, se você pudesse me ouvir por um momento, como Deus ele vai iniciando todas as coisas, né? Ele vai falar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí aqui um pouco mais para frente, quando a gente começar o verso 15, ele vai dizer assim, E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou Deus ao homem, de toda árvore dos jardins comerá livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ele vai contando um pouco mais sobre a história de Adão, aí ele vai falar sobre a criação de Eva. E por que eu voltei lá no início de Gênesis? Para lembrar o princípio de todas as coisas. Semana que passou, no último final de semana, eu conversava com a minha esposa sobre a questão de princípios. Muitas vezes nós vemos na Bíblia diversos métodos que foram utilizados e para tentar nos fazer entender o sentido das coisas. E muitas vezes nós nos prendemos aos métodos e esquecemos do princípio daquilo. Então, quando Deus cria o homem, é muito interessante que, na verdade, antes dele criar qualquer coisa, ele vai ter algo muito importante que é falando de como Deus é. Ele vai falar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E mesmo a terra ainda sendo sem forma e vazia, o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. E mais à frente você vai ver uma terceira pessoa. Aí você fala, como assim? Só tem duas, tem uma até agora. Deus. Não. No princípio era Deus, o qual criou todas as coisas. Junto com ele havia o Espírito Santo que se movia sobre a face das águas. E quando nós lemos lá em João, nós percebemos que o verso seguinte vai dizer assim, e disse Deus, haja luz. E João vai relatar que no princípio Jesus era o verbo, aquele por qual todas as coisas foram feitas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ali se revela Jesus. Então, ali desde o princípio, Deus ele se mantinha em comunhão consigo próprio. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Sabe? E aí ele decide criar o homem. E quando ele decide criar o homem, é algo sensacional, porque ele cria todas as coisas, ele cria o homem fora do jardim e o coloca dentro do jardim. Né? Você vai reparar isso no verso que eu li, ele vai falar assim, colocou Deus o homem no jardim do Éden. O homem não foi criado do jardim, ele foi criado da terra fora do jardim. Mas Deus o coloca no jardim. E quando Deus cria o homem, ele começa dando para o homem uma coisa, que é o livre-arbítrio. Então Deus ele vai falar que ele cria o homem ali do pó da terra, sopra sobre suas narinas. E a frase de Deus é a seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o verso seguinte vai dizer, e a imagem de Deus o criou. Ele não cita sobre a semelhança, porque a semelhança não é algo que eu crio. A semelhança é algo que alguém pode adquirir ao andar em comunhão comigo. Hoje eu sou casado, estou aqui há 2 anos mais ou menos, estou indo para 3 anos de casados. E cada vez que passa, nós percebemos o quanto nós, eu e minha esposa, nos assemelhamos mais. Né? Coisas que antes não era natural para a gente, agora nós estamos ficando semelhantes a isso. Por quê? Porque a semelhança ela se adquire em andar junto. E você vê Deus fazendo isso com Adão. Por quê? Ele descia todos os dias no jardim do Éden para que Adão aprendesse a ser semelhante a Deus. Para que Adão aprendesse com ele como era viver, o que era a vida. E quando Deus fala para o homem, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas se um dia você comer dessa árvore do bem e do mal, você simplesmente morrerá.
E você ele não estava falando de uma morte física, né? Especificamente, nossa, vai ser um veneno, você come e morre, a picada de uma cobra. Não. Ele falava sobre a quebra de um relacionamento. Porque Deus, ele é vida. Quando eu me afasto de Deus, eu acabo morrendo espiritualmente. E automaticamente o que está dentro, ele se expõe para fora. Então, quando o homem come, que ele desobedece, ele vai comer o fruto da árvore do bem e do mal e ele não morre instantaneamente. Mas ali ele é quebrado um relacionamento. Então, aquilo que Deus tinha como princípio, Adão, não é sobre comer o fruto. Sabe? Não é que nunca você vai comer um fruto. Talvez um dia Deus falasse para Adão, Adão, você está pronto para comer o fruto do bem e do mal. Você está apto agora para isso. Sabe? Ou talvez nunca chegasse esse tempo, não precisasse. Mas qual era o princípio disso? Adão, nós temos um relacionamento. Você confia em mim como seu Criador, como seu Deus, como seu Senhor? Você confia em quem eu sou? E Adão, ele demonstra ali uma falta de confiança, uma quebra no relacionamento. E o princípio de todas as coisas sempre foi isso. Deus, ele sempre se relacionou consigo próprio. E Deus sempre buscou se relacionar conosco, sabe? Então, todas as vezes que eu busco a Deus, eu tenho que começar a entender o princípio de todas as coisas. Qual é o princípio? Um relacionamento com Ele mesmo. Ser alguém semelhante a quem Deus é. Esse é o princípio de todas as coisas. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele vai falar uma coisa muito importante. Ele fala assim, olha, uma hora um dos seus discípulos pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus fala para ele assim, você ainda não viu o Pai? Você nunca me viu aqui? Ele fala assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Lá um pouco mais para frente, depois nas cartas paulinas, você vai ver ele falando o seguinte, porque Cristo, ele é a imagem visível de um Deus invisível. Por isso que Jesus fala, quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu sou a semelhança. Aquilo que Adão abriu mão, eu não abri mão. Eu decidi viver esses anos, todos na terra, sendo a semelhança de quem Deus é, sabe? Sendo a semelhança do meu Pai. E hoje Deus nos chama de volta a um princípio. E esse princípio é, você quer ter um relacionamento comigo? Deus, ele te chama, meu filho, você quer ter um relacionamento comigo? Você consegue confiar em quem eu sou verdadeiramente? Essa é a forma que eu gostaria de começar essa série. Então, fica aí para a meditação de vocês. Vamos fazer uma rápida oração? Deus, sabemos que o Senhor é o princípio, o Senhor é o motivo de todas as coisas. E quando o Senhor nos criou, Pai, o motivo só podia ser o Senhor mesmo, porque nada fora do Senhor faz sentido. Eu te peço, Senhor, que cada um que está ouvindo agora, inclusive eu, possamos, Senhor, querer voltar ao princípio de um relacionamento verdadeiro contigo. Assim como nós cantamos essa canção do Alessandro, e ele fala que toda a criação ela exalta ao poderoso Deus que é o Senhor. Nós te exaltamos, nós queremos te exaltar na nossa vida, a tal ponto que nós possamos confiar mais em ti do que em nós mesmos. Ter um relacionamento tão íntimo e sincero contigo, que a nossa semelhança seja contigo e não mais com uma natureza pecaminosa. É o que nós te pedimos e em seu nome já agradecemos, meu Deus. Amém. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, tá? Compartilha com o pessoal, dispara aí para quem você quer, para quem você acha que, poxa, essa palavra é muito bacana, poderia abençoar a vida de uma pessoa. Então vai lá, manda para os seus parentes, manda para os seus amigos, que Deus possa abençoar a sua vida. A gente vai dar uma continuidade nessa série, tá? Eu vou passar ela mais certinho depois. E aí a gente vai se conversando. Beleza? Então, beijo, amo todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Só vontade boa e agradável, seu trono jamais terá um fim. E os seus doces cabelos brancos como a neve
todos te I love you. Sounds the door, children.